Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz não foi levada por instrumento humano. Todavia, não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus ouvirem sua voz, ao falar-lhes por meio da natureza e fizerem aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quem? Gentios, irmãos. Dentre os gentios, existem pessoas que servem ignorantemente a Deus, ou seja, na falta de conhecimento que eles têm sobre o sábado, na falta de conhecimento que eles têm sobre o santuário, estes ignorantemente, estes na falta de conhecimento que eles têm, que nós temos em demanda e que não colocamos em prática, estas pessoas, olha o que ela fala, não perecerão, conquanto ignorantes que elas sejam, a lei escrita de Deus, ouviram sua voz ao falar-lhes por meio da natureza. Existem ímpios, existem gentios, existem descrentes, que são mais crentes que muitos crentes. Vocês sabem que os demônios também creem, né? E então, irmãos, a nossa falta de comprometimento com a verdade vai nos fazer perecer. Vai nos fazer perecer. E muitos dos que nós achamos que não perecerão, perecerão. E os que nós achávamos que perecerão, não perecerão. E essa é uma obra do Espírito Santo, conforme a gente comentou ontem. O Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus também. Então o Espírito Santo vai realizar uma obra perfeita nos últimos dias, que nós não imaginamos, irmãos. A igreja, ao unir-se ao poder do Espírito Santo, o Espírito Santo fará grandes proezas, o Espírito Santo fará grandes sinais e prodígios, maravilhas, em favor dos perdidos também. Olha o que ela menciona ainda, mais para baixo. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador. Quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quão alegre ficará o coração do infinito amor, quando os seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. Desejar de todas as nações, página 637. Algumas vezes a gente fala muito dessas pessoas, são pagãos e tal. Deus tem filhos sinceros dentro desses movimentos, e a gente falou isso lá no estudo da lição 13, né? A gente comentou sobre isso. A lição 13 do Eventos Finais, nós falamos que Deus tem seus filhos sinceros dentro de Babilônia, dentro da confusão religiosa que o mundo hoje está envolvido, está mergulhado. E muitos desses serão resgatados, muitos desses sairão dos lugares por onde eles se encontram e unir-se-ão àqueles que fielmente servem a Deus, vivem verdadeiramente na prática a sua palavra, não pela boca, pelas ações, não pela aparência, mas pela integridade, pelo caráter. Eu publiquei algo no Facebook, eu disse assim: eu já fui muito bem abraçado, acolhido e amado por muitos irmãos não adventistas, sabe? Muitos irmãos não adventistas já me abraçaram, já me amaram. E eu comentei para vocês que eu me senti muito bem amado e acolhido por outros crentes de outras denominações do que os meus próprios irmãos. Vou contar uma experiência bem rapidinho. Não faz muito tempo, alguns meses atrás, eu estava numa cidade do estado do Paraná para fazer colportagem. E daí eu cheguei em uma igreja adventista, não me apresentei como adventista do sétimo dia, queria ver a reação dos irmãos. Eu havia chegado naquela cidade aproximadamente umas 2 da tarde. E a prefeita da cidade não estava, porque normalmente quando eu chego numa cidade eu vou procurar o prefeito da cidade para poder pedir apoio e também se apresentar nas autoridades máximas da cidade e dizer que estou ali, do trabalho que eu poderia realizar, que eu irei realizar durante o período que eu estarei na cidade deles. E não encontrei a prefeita da cidade, estava em uma reunião em Curitiba e eu fiquei assim, nossa, onde é que eu vou parar? Daí procurei saber se tivesse uma igreja adventista, descobri que tinha uma igreja adventista, deixei todas as minhas coisas na rodoviária e estava aí procurando um lugar simplesmente só para pousar, né, para ficar ali, poder tomar um banho e depois comer alguma coisa e planejar os dias de atividades de trabalho. Daí alguém me indicou, disse: olha, tem uma igreja adventista lá. Eu disse: não, são meus irmãos, deixa aí lá, bem confiante e sorridente. Eu cheguei lá, até encontrar o irmão ancião, responsável da igreja.
Já eram quase umas 10 da noite, quase 11 da noite, todo cansado, com fome, sem nada. Coloquei na minha boca durante o dia todo cansado e tal. O irmão chegou, conversei com o irmão, oi, tudo bem? Tudo e tal. Sou Caetano, eu sou estudante lá do NASP e tal. Penso que o NASP já poderia dar um indício, né, de que é adventista, porque o NASP é uma instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E daí ele disse, olha, tá bom, sei da tua situação, mas eu não posso colocá-lo aí dentro da igreja e tal, tem que conversar com o pastor. Respeitei, hierarquia, né? Então disse, tá bom, vou ligar para o pastor, eu estarei aguardando aqui a orientação do pastor. Sentei ali fora na calçada, irmãos, pelo menos eu esperava um crente daquele me dar água, né? E me acolher na sua varanda, no seu quintal, não sei como é que é no sul do país, mas fiquei meio preocupado, né? Daí fiquei fora, com vento, frio, fome, esperando a resposta de um pastor, né? 1 hora, quase 2 horas, nada. O irmão veio e disse, pá, eu não posso fazer nada porque o pastor não atendeu. O ancião responsável da igreja não poderia fazer alguma coisa para abrigar o seu irmão em Cristo, né? Daí eu fiquei triste, fiquei me corroendo dentro de mim e eu disse, nossa, misericórdia. Daí depois chegou um dado momento que ele próprio foi tocado pelo Espírito Santo, mas mais tarde, quase 11 da noite, quase meia-noite ali. Tá bom, vou colocar vocês ali na salinha da igreja e tal, mas depois vou explicar bem pro pastor e tal. Mas ele foi lá e, sabe, ele disse, olha aí, não tem nada para dormir e tal, não sei se eu quero. Mas ele disse assim, não, fica tranquilo, irmão, de boa, eu vou chegar lá e vou deitar mesmo ali, vou estender ali uma coberta e tal, eu vou dormir ali. Ele olhou assim para mim, nossa, que cara doido, né? Eu dormi aí no chão mesmo, tá tudo bagunçado e tal. Não se preocupe, passar uma vassoura ali. O mais importante é ter um lugar só para me abrigar, tomar banho, conseguir comer relaxadamente. Daí ele foi. Depois a mulher dele disse assim para ele, acredito que é a mulher dele, né? Porque as mulheres são mais santas do que os homens, né? As mulheres são mais crentes do que os homens. Leva aí comida para aquele jovem que chegou ali. E preparou assim uma marmita aí, arroz, feijão, macarrão, outras coisas ali, e levou para mim lá. Irmão, tem aqui comida, né? E eu já havia aí comprado alguma coisa para comer lá em uma mercearia. E daí eu recebi a comida tranquilamente, comi, tomei banho, descansei. Dia seguinte, saí, fui fazer as atividades, e eu fui lá na igreja católica, né? Aquela igreja que eu apresentei para vocês ontem. E ali conheci os irmãos católicos, me abraçaram, me apresentaram na igreja deles, falei na igreja deles, preguei na igreja deles e tal. E eles transmitiam, né, as suas missas em live. Tinha mais de 500 pessoas dentro da catedral, dentro daí do santuário, e tinha mais outras pessoas acompanhando pelas redes sociais. E eu fiquei tão famoso na cidade que eu não imaginava, irmãos, que quando eu saía na rua, os irmãos só me chamavam, oi, o menino que está na nossa cidade, você vem aqui almoçar com a gente, vem aqui, tipo, cara, virei uma celebridade. Se eu poderia concorrer para ser prefeito ou vereador naquela cidade, eu poderia ganhar nas eleições, irmãos. E daí, os irmãos da igreja começaram a se perceber, olha aqui o rapaz que veio, então, ele é adventista e tal, tá ali, tá sendo bem acolhido aí pelos irmãos católicos. Os irmãos católicos sempre vinham até mim, se precisar de alguma coisa, se precisar de comida, tá aqui, alguns se reuniam, pegavam comida, levavam para mim, olha. Quando os irmãos despertaram, irmão, você está precisando de alguma coisa? Foi triste ver essa atitude dos irmãos, né? Foi muito triste. Depois de ser reconhecido pelos de fora, depois pelos de fora darem o devido tratamento, acolhimento, recepção, foi assim que eles despertaram e acharam que estavam fazendo algo que não deveriam fazer. Com quem diz, né? Nós estamos aqui, por que você está recebendo o auxílio deles se nós somos teus irmãos? Pô, quando cheguei, vocês não me reconheceram como irmão, me trataram como se fosse quem? Mendigo. Me trataram como se fosse alguém que não merecia a vossa atenção, o vosso cuidado, o vosso auxílio. Tem muito mais crentes ali fora do que dentro da própria igreja. Tem pessoas que têm o coração grande e aberto, irmãos. Pessoas que estão cada vez mais abrindo os olhares para a eternidade. Tem pessoas que estão enxergando os seus antes de nós, que temos a verdade.
Tem pessoas que já compreenderam o que significa amor ao próximo, enquanto nós estamos sempre falando. Tem pessoas que já estão praticando ali fora. Enquanto a gente se gasta toda hora comentando, enquanto a gente se gasta toda hora falando de coisas que a gente não faz e que não faz sentido algum. Irmão, tem gente que ali fora já compreendeu isso, já está a dar o próximo passo para outra verdade. E então, que possamos ficar alerta e despertar a luz que nós temos. E ela fala, e tu, Belém Eufratas, tu que acha que tem tudo, serás arremessada até a terra. Irmão, o juízo de Deus inicia pelo povo de Deus, é pela casa de Deus, onde o juízo começa. É onde o juízo começa. O Renato quer falar, né? Renato, pode comentar, amigo. Bom dia, irmão. Bom dia, meu amigo. Falar que Jesus mesmo fala que prostitutas precederão o reino de Deus. Uhum. Às vezes, quem a gente menos imagina vai receber o reino de Deus, pessoas de igreja. Aliás, todas as vezes que Jesus faz algum alerta, parece que ele nunca está falando para as pessoas que estão no mundo, né? Uhum. Ele sempre está falando para a igreja. Quando ele fala lá de uns que estarão à sua direita e outros à sua esquerda, e os esquerdos estão perdidos, e fala das características dos perdidos, ali ele está falando de pessoas religiosas, né? Que expulsa demônio, faz milagre, etc. Então, sempre que Jesus está dando um chacoalhão ali nas pessoas, ele está falando de pessoas religiosas, que se acham, né? Se acham salvos. A gente precisa realmente tomar cuidado com essas questões aí que você falou, a gente levar a sério realmente a oportunidade que Deus colocou na nossa vida, né? E realmente a gente está em uma grande oportunidade, mas também uma grande responsabilidade, porque aos que muitos foi dado, muito será cobrado. Com certeza. Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso é que a gente fala, a gente comenta sempre. Eu queria ler com vocês o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, irmãos. Por favor, grifem esse texto na Bíblia de vocês. Não esqueçam desse texto. Pelo amor de Deus, podem esquecer quase tudo, esqueçam vossos nomes, mas nunca os textos que a gente tem compartilhado com vocês aqui. Por favor, irmãos, olha o que está aqui no versículo 12 do capítulo 4 de 1 de Pedro, fala sobre sofrimentos resultantes de seguir a Cristo. Irmãos, talvez para alguns podem dizer assim, o pastor passa fome, o pastor passa por essa dificuldade. É a maior bênção que a gente tem para poder testemunhar sobre o caráter de Cristo perante as pessoas. Sabe? Qual é o capítulo, irmão? Capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primeiramente é que eu não entendi, mãe. Conseguiu localizar? Consegui, sim. Que bênção. Louvado seja Deus. Senão poderíamos dar estudo bíblico de novo para batizar a Mãe Maria. Brincando. E então, o que acontece, irmãos? Não é que eu esteja me vitimizando. Existem condições em que a gente vai passar por esses crisós da vida, por essas condições em podermos revelar verdadeiramente o caráter de quem nós seguimos. E se nós seguirmos Cristo, então nós temos a oportunidade em todo tempo, em todo momento, mostrarmos Cristo para todas as pessoas. Olha o que é mencionado no versículo 12 do livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações o tornam participante dos sofrimentos de Cristo. O que é que Cristo sofreu? Cristo foi rejeitado pelos seus próprios irmãos e amigos. A igreja pela qual Cristo veio salvar é a igreja que achou que estava mergulhada na verdade, que não precisava de verdade para ser despertada do engano e do perigo que se aproximava. E não vai ser diferente dos últimos dias, porque tais conforme foi nos dias anteriores, assim também será nos últimos dias, irmãos. Nós achamos que não precisamos de nada, que não temos falta de nada, que estamos repletos, completos de verdade. Achamos-nos tão cheios de nós, que dizemos assim, não, nossa igreja é a melhor, nossa igreja é aquilo, nossa igreja faz isso, faz aquilo. Olha as estruturas das nossas igrejas todas bonitas, irmãos. Você esqueceu o que fala? Mateus capítulo 24, versículo 2, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. A fim de que tenha
a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ele for revelado. Versículo 14 fala assim: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Existe muita gente que está morrendo por quê? Porque roubou. Existe muita gente que está sendo falando mal porque roubou, porque matou, porque está se intrometendo na vida dos outros. Irmãos, que o nosso mal falar pelas pessoas não seja porque a gente está cometendo pecado. O nosso mal falar na boca das pessoas não seja porque a gente roubou, não seja porque a gente está se intrometendo na vida de outra pessoa, comentando coisas sobre a vida de outras pessoas. Olha o que ele fala: se vocês forem insultados, se vocês forem provocados por causa do nome de Cristo, abençoados vocês serão. Olha que bênção, irmãos. Pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Em outras versões, eu tenho bastante apreciação porque fala assim: que não seja por se meterem na vida dos outros. Alguém tem essa versão ali? Que fala que o vosso sofrer não seja por matar, roubar ou se colocar na vida dos outros, se meter na vida dos outros, ficar falando toda hora da vida dos outros. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ah, fulano cometeu mais aquele erro, cometeu mais aquele pecado. Que não seja isso, que seja o motivo para as pessoas nos apontarem dedo, nos julgarem, nos condenarem. O versículo 16, ele fala assim: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus, por serem chamados por esse nome. É legal ser chamado povo de Deus, mas todo mundo é povo de Deus, segundo a nomenclatura que todo mundo usa. Todo mundo é crente, todo mundo diz ser povo de Deus, mas cristão poucos se intitulam. Por quê? Porque até lugares perigosos que quando você fala sou cristão, exige sacrifício de vida. Porque tem muita gente que já não goza a liberdade religiosa que nós temos, vocês sabem, irmãos. Então, quando nós somos chamados de cristão, erguemos a cabeça com alegria e confiança: sim, eu sou de Cristo, e daí? E quando a gente fala e daí, não é querendo procurar briga com as pessoas, mas é de sentirmos que nisso consiste o maior privilégio, em sermos de Cristo, em vivermos com Cristo habitando em nosso coração. E precisamos louvar a Deus por sermos chamados assim. Versículo 17. Essa é a parte que eu quero que vocês prestem atenção e grifem bem na Bíblia de vocês. Ele fala assim: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de quem? Pela casa de Deus. É onde inicia o julgamento. Que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E ele vai mencionando o seguinte: se o justo é salvo por uma triz que será do pecador perverso, se com dificuldade, não sei se alguém tem essa versão que fala assim, se com dificuldade o justo é salvo, se com o povo de Deus, se com a igreja de Deus, se com os cristãos é com dificuldade que ele é salvo, imagina para os perversos. O versículo 19 ele fala: portanto, se vocês sofrerem por cumprirem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem na sua vida, aquele que os criou, pois ele é fiel. Palavra do Senhor, irmãos. Essas pessoas não santificadas, elas poderão abandonar as fileiras, né? Porque nós sabemos que Deus é um Deus da diversidade. Preto, branco, amarelo, verde, vermelho, rosa. Todos nós somos criaturas de Deus e todos nós temos o mesmo direito à salvação. Recentemente, né, estava se espalhando no Facebook ali uma frase aparentemente atribuída a Ellen White, que dizia que os negros não entrarão no reino dos céus porque os negros é uma aberração, alguma coisa assim, né? Os pretos não vão entrar no céu. Falei, que absurdo é isso que está sendo compartilhado ali. E eu entrei no site, né, do Centro de Pesquisa Ellen White, busquei ali o real sentido da frase no original e tal, e compartilhei com os irmãos lá, com os amigos no Facebook, para poder tirar essa compreensão equivocada ali, né? Então, Satanás, ele coloca isso dentro do nosso meio, né? Essas dissecções, essa separação, essas facções ali, negro, branco e tal.
essas separações, mas todo indivíduo que se coloca nesse tipo de confusão, de barreira, já está se identificando de que lado se encontra. É Satanás, irmãos. É Satanás. É Satanás. Uma das vezes eu visitei, eu tenho muitas experiências, né, sobre colportagem. Uma das vezes eu visitei uma professora universitária, eu bati a porta, o marido dele também, professor universitário, me recebeu super bem e tal, o cara é italiano. E daí a gente conversou. Sabem que italiano é racista também, né? Nem todos, alguns. E daí ele me recebeu surpreendidamente bem. Conversamos, sentamos ali na sala dele, uma vila assim só de brancos, né? Parece descendentes de italiano ali. E a gente conversou e tal, de repente ele disse assim, olha, você pode vir amanhã para a gente conversar com mais calma e tal, que estou meio apurado aqui. Eu disse, não, tá bom, então apareço ali amanhã, que horário você prefere que eu apareça aqui? Parece meio-dia ali, no horário do almoço, a gente aproveita, almoçar e conversa já diretamente sobre o teu projeto ali. Vai, tá bom. Daí eu saí, voltei, quando cheguei lá encontrei a esposa dele, só toquei aí o interfone, ela saiu, logo que saiu, viu já assim a distância, ficou a 4 metros de distância, isso já achei que estava ruim, quando ficou 4 metros de distância eu disse, misericórdia, que alguma coisa não está bem. E daí, nesses 4 metros de distância que ela ficou, o que você quer? Tá precisando de alguma coisa? Tipo, logo me identificou como um mendigo, sabe? E que tá ali pedindo comida para ele. Disse, não, eu vim ter com seu marido e tal. Ele falou que é para me aparecer aqui hoje. Quem é você e tal? Falei, eu sou aluno, sou estudante. Como ele me falou o nome da esposa, eu mencionei o nome dela. A senhora fulana, a professora. Como é que você sabe de mim? Quem falou de mim? Eu falei, o seu esposo, o fulano. Pergunta para ele tá aí dentro. Não, vai embora e tal, não sei o que. Me tratou super discriminadamente, irmãos. E daí eu parei, fiquei meio abatido. Naquele dia só não chorei porque o homem não chora. Eu andei muito, irmãos. Andei quase 4 quilômetros para chegar até lá, de a pé. Chorei, sabe? Senti o que Jesus sentiu em muitos casos. Tipo, colportagem faz sentir muita coisa que Jesus sentiu e aperfeiçoa o nosso caráter verdadeiramente. Pastores ou pessoas que estão se preparando para servir a Deus, que passaram na colportagem, vocês vão perceber isso, irmãos, que passaram, viveram a colportagem, não que voaram, não, chegaram lá, venderam, conseguiram dinheiro, se formaram. Aquelas pessoas que passaram na colportagem, que se gastaram na colportagem, viveram o desafio da colportagem, escrevam isso, irmãos, serão os pastores mais amáveis que a igreja precisa. Pessoas com experiências para contar, pessoas que têm uma visão do que significa ser rejeitado, do que significa passar fome, do que significa enfrentar diversas dificuldades. Não aqueles que estão acostumados a ter tudo nas mãos, sabe, vida de Nutella. A União paga a faculdade, não sei o que, tipo, nada contra. Eu não tenho inveja dos meus colegas e amigos que a União, a associação, paga a faculdade deles, que a instituição dá bolsa para eles. Mas são esses que comem de um valor não merecido pelo esforço algum, que quando chegam na igreja, eles se sentam em cadeiras como chefe. Querem mandar, querem pisotear, querem tratar dos assuntos da igreja de uma maneira leviana. E daí, eu fiquei parado para terminar sua história rapidinho. Eu disse, professora, pode fazer um favor de me dar um copo de água? Porque eu queria ter certeza de que ela está agindo com racismo comigo, né? Porque eu não queria acreditar nisso. Alguém culta, irmãos. Professora universitária, doutora, não sei se quantas formações, ainda tem esse conceito de 1 milhão de anos atrás. Pô, nós somos pessoas, sabe? Não estou querendo desabafar aqui, mas algumas vezes é meio incompreensível ver como a mente da humanidade é direcionada pelos seus próprios caprichos, achando que a gente veio do macaco, que a gente é menos pessoa do que eles. Misericórdia. Eu disse, professora, você pode trazer um copo de água para mim? Tá bom, espera ali, eu estou trazendo aí. Fica aí. Fiquei assim olhando. Meu Deus, traz coisas azárias. Todo nervoso, irmãos, mas pedindo muita paciência do céu. Pai, me dê paciência, porque eu estou aqui por você. O Senhor sabe que eu andei quilômetros para chegar até aqui, ser humilhado desse jeito, Deus. Ninguém merece. Se for assim, eu desisto de tudo. E ela trouxe água numa garrafa tão horrível.
Essa garrafa que está aqui está em melhores condições, irmãos. Garrafa tão horrível. E ela pegou a garrafa, colocou assim, tipo, aquele portão que tem algumas grades assim. Ela colocou a mão dela assim, afastando assim, alguns centímetros. Meteu água no chão. Eu olhei ela assim, com dor no coração, com palavras para poder falar para ela, mas eu me segurei. Né? Seria muito ingrato pedir água, ela trouxe água, deu do jeito que ela achou que deu, como se estivesse dando para um cachorro, para... Nem cachorro, né, se a gente trata assim, porque a gente trata cachorro com muito amor, muito carinho, até gasta milhões com cachorro, né, já encontrei pessoa que gasta por mês 10 mil reais com cachorro, só despesa de cachorro. Eu até falei para ela que eu gostaria de ser esse cachorro dela. E então, irmãos, eu peguei aquela água, ela ficou assim me olhando, pensando que eu poderia talvez deixar a água ali, jogando fora ou falando alguma coisa. Eu peguei a água, bebi a água pausadamente na presença dela. Depois de beber a água, eu disse para ela, muito obrigado pela água, que Deus continue te abençoando. Ela ficou sem palavras para mim. Só olhou assim, ficou assim, parada na porta, me olhar. E eu fui embora, peguei o caminho. Né? Eu não sei o que aconteceu depois de eu sair dali, já se passam 2 anos. Então, sou Deus na causa. Né? Pode falar, meu amigo Renato. Eu ia falar assim que esse preconceito, esse racismo existe mesmo, infelizmente. Uhum. Mas essa não é uma peculiaridade de brancos, não, meu irmão? É. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, Com não certeza. é o coração do branco nem do negro. Uhum. Eu já sofri esse tipo de preconceito também com negro. É. E eu sou descendente de negro, inclusive. Minhas avós eram negras e escravas, inclusive. Uhum. Eu sou branco por causa de uma mistura, mas assim, tem que tomar cuidado com isso, porque essa não é uma peculiaridade que a Bíblia fala que é de uma raça. Verdade. Sim, de um ser humano que caiu em pecado. Uhum. Porque senão a gente pode cair num erro grave de se colocar numa posição de superioridade. E essa é uma característica do ser humano. É. Se você for nos Estados Unidos e um branco entrar numa igreja de negro, por exemplo, ele é barrado. Uhum. Então o preconceito não é de uma raça. Então, o preconceito é do ser humano, seja preconceito com raça, seja preconceito com ideologia de gênero. Porque, por exemplo, embora a Bíblia não aprove a prática da homossexualidade, Jesus fala mais sobre a gente amar e aceitar e acolher as pessoas do que sobre a prática da homossexualidade, por exemplo. É verdade. Então, assim, o nosso amor e acolhimento para com as pessoas, e você falou assim, me trata como se fosse um cachorro, a Bíblia também fala sobre o cuidado com os animais. Então, seja animal, seja gente, seja mendigo, seja branco, seja preto, seja quem for, o cuidado tem que ser o mesmo. São pessoas, são criaturas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não criar estereótipos, sabe? E reconhecer que o problema do pecado é um problema do ser humano, seja ele de que raça for. Verdade. Tem toda a razão, Renato. Obrigado por salientar esse ponto. Eu queria frisar um pouquinho mais para frente, para a gente ultrapassar esse ponto. Porque o que justifica algumas vezes nós, especificamente os negros, né, ter uma reação do gênero é os anos, né, de histórias tristes que nós tivemos. E algumas vezes isso justifica de uma certa forma. E até algumas vezes quando eu converso com alguns colegas, eu falo, cara, se você tivesse em nossa condição, em nossa posição, em nosso lado, talvez você poderia, de alguma forma, entender o porquê que a gente parece que solta esses estereotipos, né? Tipo, porquê que a gente
tenta reagir assim em algumas situações, porque a história é triste, mas muito triste. E os livros não contam verdadeiramente o que aconteceu há muitos anos atrás. E pela ignorância ainda de muitas pessoas, por não procurarem saber, conhecer, a maneira de poderem lidar com a situação é muito absurda. Isso irrita, né? E é por isso que eu mencionei aquela hora, que é só mesmo por Deus e pedindo paciência do céu, porque isso é o pecado. E para muitos dos meus irmãos negros, ainda não caíram nessa realidade de que é o pecado. E é por isso que existe muito essa facção, essa colisão ali. E, pastor, sim, o Renato falou é tão certo. Eu morei ali na Bahia, em Cachoeira, onde fica a FAJBA. Eu me formei lá. Sou psicóloga e me formei lá. Que bênção. E uma das coisas procurar para me consultar, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Cachoeira é uma cidade predominantemente negra. 80% a 90% são negros. E eu vi muito preconceito entre os próprios, preconceito e racismo entre os próprios negros. Uma vez eu estava no correio aguardando uma fila e uma pessoa estava conversando com uma amiga e ela falou assim: mas eu não sou que nem aquela preta azul. Aí e ela era também preta, né? Eu não sou que nem aquela preta azul. Aí eu fiquei impressionada de escutar a fala de uma pessoa preta falando mal de outra pessoa preta. E fazendo diferença. Mas eu não sou que nem aquela preta azul. E aí eu fiquei, nossa, olha que interessante. E existe realmente racismo em todas as cores, em todas as raças. E isso realmente é resultado do pecado. E o que nós precisamos é do Espírito Santo trabalhando na nossa vida para amar, para acolher as pessoas, independente de status social, de cor, de religião. É como você contou aí na sua história, né? Que foi mais acolhido por irmãos de outras denominações do que os próprios adventistas, né? Então o que nós precisamos é do Espírito Santo trabalhando na nossa vida para que a gente ame, acolha, sirva as pessoas como Jesus faria. E o que falta no nosso coração é o amor de Deus nos transformando a cada dia. Porque sempre existiu e sempre vai existir, de fato, racismo. E nós, como cristãos, temos o privilégio, a oportunidade de fazermos a diferença, de sermos luz neste mundo cheio de tanto pecado e sofrimento. Amém. Nossa, a Lidiana, ela fala tão bem, não sei por que ela fica calada, né? Verdade. Garota, olha, nota 10. Nossa, então já temos aqui já temos a próxima pessoa aqui para dar o próximo estudo, né? Então, irmãos, para não nos delongarmos muito nesse assunto, de fato, eu até já cheguei de conversar com um colega, né? A gente fala que não vai delongar, mas algumas vezes sobressalta alguns pontos. E o preconceito provém mais do próprio negro do que do próprio branco, né? É algo escandalizante, mas é a verdade. Algumas vezes, quando converso com meus irmãos negros, por vezes há esse conflito ali, né? Alguns pensam que talvez você está mudando de lado, de posição. Nada disso, eu não sou de um nem do outro lado, eu sou de Cristo, sou do centro, eu sou de Deus. E é por isso que eu não tenho parcialidade com pessoas. Eu tenho amigos de diversas partes do mundo, diversos lugares. A gente conversa, brinca. Não sou seletista, eu sou muito acessível. Porém, também eu me guardo quando eu vejo que alguém não recebe bem a minha amizade, porque eu também sou ser humano, né? E daí eu sinto aquela necessidade de me fechar. Mas então, o próprio negro, eu acredito e concordo propriamente com o que você falou, Lidiana. É muito preconceituoso, é muito racista, porque é isso que eu mencionei, né? Aquela hora, é a história, sabe? Então, há aquela necessidade de se vitimizar através dos ocorridos, dos fatos históricos, o que aconteceu atrás. Então, é a história, a história. Nós precisamos entender que a raiz é o pecado. A raiz é o pecado. E por ser o pecado a raiz de todos os males, nós temos que saber lidar com o pecado, com a natureza pecaminosa. É isso que nós estamos conversando hoje. As escolhas de fazer o bem, de tratar bem as pessoas. E eu usei tudo isso a título de exemplo para vermos como diante das nossas atitudes nós escolhemos uma posição. De que lado nós estamos nesse grande conflito? Se é do lado do inimigo, se é do lado de Cristo. E através da maneira como a gente lida com as pessoas e conduz a nossa vida e faz as nossas escolhas,
sabe? Se você prioritariamente pretende tratar alguém com indiferença, você está sendo exclusivista e está mostrando alguém de quem você está servindo, o lugar de onde você está atuando nessa grande batalha, nesse grande conflito. Então, se você escolhe a prática de racismo, nós sabemos em que lugar você se encontra, em que Deus você está servindo. E é por isso, queridos irmãos, negros, brancos, somos todos irmãos, famílias, amigos, vamos nos abraçar. E quando isso acontece, se for conosco os negros, agir com racismo com os brancos, irmãos, nós estamos servindo não Deus do céu, não o Criador de todas as raças, de todas as cores. Nós estamos servindo o Deus da destruição, o Deus da separação, o Deus do pecado, o Deus, o diabo, é quem nós estamos servindo. João capítulo 17. Por favor, irmãos, relembrem sempre essa oração de Jesus. Jesus ele faz oração para todos os povos, de todas as eras, de todos os lugares, de todos os momentos. No versículo 1 fala assim: depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique também, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. A Jesus foi atribuído autoridade sobre toda a humanidade. Quando fala de toda a humanidade, inclui todas as pessoas, sabe? O Evangelho é maravilhoso, irmãos. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhes deste a vida eterna, isto é, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. E te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Versículo 9 ali inicia o clímax da oração. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem, ou seja, o mundo jaz o pecado, o mundo está perdido, irmãos. A única solução, o único antídoto para o pecado é destruição, é recriação, é restauração. Podemos lutar tanto para podermos defender uma causa, irmãos. Nós não vamos convencer todo mundo, nem todas as pessoas, sabe? Porque, tal conforme falou Renato, falou a Lidiane, é o pecado que habita no coração, na mente do ser humano. Por mais que a gente queira eliminar alguma coisa, não vai dar certo. A gente não vai conseguir eliminar. Por quê? Porque o problema não é a coisa essencial. Existe algo por detrás da coisa. A raiz é o pecado. É o pecado, a raiz. Então, ele vai proferindo as seguintes palavras, né? Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles também. Então, assim conforme Jesus viveu para glorificar o Pai, tratando todas as pessoas como deveriam ser tratadas, mostrando o seu maior exemplo, assim deve ser também a característica daqueles que estão seguindo a Jesus, daqueles que são de Jesus também. Agora, deixo esse mundo, eles ficam aqui. Então, Jesus nos deixou aqui, num mundo de perversidade, de miséria, mas termos a continuidade da nossa vida, fazermos sempre a escolha de fazer o bem que Ele direcionou, que Ele nos ensinou a fazer, a tratar as pessoas com amor, abraçarmos as pessoas, porque isso revelará realmente a quem estamos servindo e de quem nós somos, de quem nós pertencemos. Mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome,
para que eles sejam unidos. Esse é o primeiro ponto do propósito da oração dele. Unidade. Mas infelizmente nem todos se unirão. Por quê? Porque tem duas classes, só existem duas classes. Aqueles que são os filhos da perdição e aqueles que são os filhos da salvação. Quer você ser o filho de uma dessas classes, é simplesmente as tuas ações, é simplesmente as tuas atitudes que vão definir se você faz parte de qual classe, porque só existem duas classes. E ele pede para que o Pai proteja com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos. Unidos em que sentido? Unidos no sentido de terem o mesmo pensamento, a mesma ideia, assim como nós estamos também. Assim conforme o filho é unido com o pai, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, ele pede para que os seus seguidores, os seus filhos, estejam unidos também em um único pensamento, assim do jeito que a gente está conduzindo a nossa reunião, as nossas lives, nossos encontros, sempre direcionando no mesmo pensamento, que é Cristo nosso foco, não são os irmãos. Porque se você basear a tua fé no que o irmão faz ou deixa de fazer, se for pelas pessoas, irmãos, nós nunca vamos ter Cristo como nosso alvo, como a nossa meta final a alcançar. Imagine se eu poderia relevar o que aquela professora fez comigo. Imagine se eu poderia relevar o que aqueles irmãos fizeram comigo. O alvo meu não seria Cristo. Seria diferente. Não, porque eu fui tratado assim, não, porque eu fui... Irmão, isso não é desculpa para mim tratar mal as pessoas, isso não é desculpa para mim ser rude, isso não é desculpa para mim ser agressivo, para mim ser uma pessoa temperamental. Não, isso não é desculpa para mim. Eu sou de Cristo. Tenho que ter a minha posição como de Cristo. Irmão. Maria Edith, vó, pode falar, vó. Irmão, eu não levantei a mão, mas eu posso falar um minutinho só, meu irmão? Pode falar até 20 minutos, vó. A gente tem todo o tempo do mundo aqui. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, que palavra de conforto, de esperança, de segurança e de salvação. Irmão, amém. Eu ouvindo tudo, estou desde as 5 aqui ouvindo tudo e só observando. É Deus, Deus existe. Amém. Deus existe e não há outro Deus. Amém. Vale a pena nós seguir esse nosso Deus, acreditar, crer, confiar e obedecer. Uhum. Irmão, ouvindo tudo que foi falado aqui, e eu também queria dizer que eu sou brasileira, nasci no Brasil, já estou com 78 anos. Nossa, que bênção. Mas, irmão, eu em toda a minha vida, desde que eu era criança, que eu também sofri tanto preconceito, sou brasileira, tanto preconceito, irmão, e eu digo que o preconceito, ele vai existir até Jesus voltar. É Jesus vem para acabar com as diferenças, com as indiferenças. Enquanto o mundo for mundo, enquanto o ser humano existir aqui neste mundo, nós vamos passar por isso. Luta, provações, indiferença, tudo que não agrada o nosso coração, nós vamos passar. É atravessar este mar da vida. É atravessar, mas nós temos que cada vez mais confiar em nosso Deus. Amém. Porque Deus, Ele trouxe Jesus para passar por tudo isso. Irmão, tudo isso que nós passamos aqui, Jesus passou. Sem merecer, porque Ele não foi pecador. Nós, porque somos pecadores, e o pecado trouxe tudo que não é bom para este mundo. Mas quando entrou o pecado, Deus veio com a salvação, trouxe a graça, e a porta da graça está aberta. Enquanto nós existir neste mundo, nós vamos sofrer. Verdade. Toda a indiferença. Irmão, se eu for contar também tudo que eu já passei de preconceito, e eu perguntava, Senhor, por quê? Por quê? Mas eu via Jesus ali me abençoando. Porque a palavra do Senhor, que se renova cada manhã, e é Jesus quem diz que ainda que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Amém. E é verdade. E na minha vida muito aconteceu.
Eu tenho 78 anos, sou mãe de 10 filhos. Nossa, que criei meus 9, porque uma foi recolhida ainda com 4 dias de nascida. Nossa. E aqui eu estou. Quando eu vou ver, foi Deus que mandou eu ouvir tudo isso hoje. Amém. Cada dia a palavra se renova, cada dia, cada manhã. Eu agradeço muito a Deus por eu ter entrado nesta live para me ouvir o que Deus tem para falar em meu coração. Porque a palavra é de Deus, irmão. A palavra não foi o irmão, foi de Deus. Amém. E eu tenho certeza que nosso Deus continua nos ajudando. Que de nós mesmos nada somos, nada vamos ser e nada vamos fazer. Porque olhar para nós mesmos, quem somos nós? Nada. Mas quando olhamos para o nosso conforto, que é Deus forte e poderoso, Criador e mantenedor, aí nós nos sentimos desejo continuar em obediência, em paciência, pedir paciência e sabedoria e tudo isso. E Ele nos dá, porque é Ele quem disse: me pedir e eu darei. Amém. Se me pedir com fé, e eu darei tudo que eu peço, o Senhor me dá. Amém. Eu agradeço muito a Deus e agradeço pelos meus irmãos de fé. Amém. E eu agradeço por esta live abençoada, porque é bênção. Amém. Eu amo meus irmãos de fé. Amém. Amo vocês, amo todos. Aqueles que acreditam que Jesus vai voltar, aqueles que creem em Deus de todo o coração. É o amor de Deus que opera em nós, irmão. Que Deus abençoe e continua com o irmão, para que nós, naquele grande dia, vamos cantar vitória, que Deus é bom. Amém. Que a bondade de Deus nos alcançou e nos abençoou. Isso é bondade de Deus, viu, irmão? Amém. Só Ele. É só Ele. Porque neste mundo, nem Brasil, nem país nenhum não vão ter nada se não tiver a bondade do Criador. Ele criou e Ele mantém. E nós estamos aqui pela misericórdia somente, e nos alcança. E hoje já nos alcançou. Amém. A misericórdia de Deus nos alcançou. Mas essa sexta-feira, que nós possamos nos preparar cada dia mais, com alegria, ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria vem. Amém. E hoje eu estou alegre e feliz. Amém. Porque a graça do Senhor já me abençoou com as palavras, com fé no meu coração. Glória Deus abençoe, irmã. Deus abençoe todos nós. Amém. Todos nós. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Ô, irmã Maria, me emocionei. Estou aqui chorando com as suas palavras, viu? Oi, claro. Eu só não estou chorando. É o nosso bom Deus. É o nosso Deus que é bom. Amém. Nós vamos continuar cantando a bondade de Deus. O único bom, o único verdadeiro. É a única luz verdadeira. Amém. Porque, coitadinho de nós, sem Ele, coitadinho de nosso Deus. Glória a Deus. Eu só não estou chorando. Vou editar, eu só não estou chorando porque o homem não chora, viu? Senão poderia chorar aqui. Olha, isso é uma grande mentira, viu? É uma crença limitante. Homem chora sim, homem de verdade chora. Verdade. Era para quebrar o gelo aí, né? De facto, nossa. Jesus chorou. Jesus chorou, né? João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, né? Calvário céu. É verdade. Amigo Lázaro, Jesus chorou quando viu Jerusalém perecendo em seus pecados. Jesus chorou. De facto, não tem como não derramar lágrimas ouvindo uma mensagem que nem essa. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, é um prazer enorme estar com vocês. Eu sinto que é um time que Deus deu para mim aperfeiçoar na minha caminhada de fé, crescer cada vez mais, e eu sei que está sendo bom também para cada um de vocês, porque o que a gente está fazendo aqui verdadeiramente é uma obra de Deus. Se alguém tinha dúvida
Até esse dado momento eu espero que não tenha mais dúvida. Eu vou dar sequência aqui, rapidinho, só para mim poder terminar o texto. Olha, nem consigo mais ler, né? Com essa toda emoção. Então, ele diz o seguinte: Pai Santo, me deste teu nome, agora protejo com o poder do teu nome para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que se estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Nesse caso foi Judas, né? Agora vou para a tua presença, porquanto ainda estou no mundo, e digo estas coisas, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Então, nós estamos aqui, irmãos, não somos daqui. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos da eternidade que nos aguarda. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo. Consagra-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo também. Então, o resto fica para contar história, né? E fazer uma música, uma poesia. Que Deus possa nos unir cada vez mais como um povo amigo, um povo que abraça, um povo que entende que quer seja negro, quer seja branco, só existem duas classes, e não é de negro e branco. As duas classes que existem é de pecadores e pessoas que querem abandonar o pecado e viver uma vida de santidade e consagração. Quem reside ainda com essas coisas dentro da sua natureza, irmãos, fica relaxado, fica tranquilo. É simplesmente o caráter do Deus que ele segue que está sendo manifestado na vida dele. E se nós assim também procedermos, de fato, esse será o caráter que será manifestado do Deus que nós servimos, né? Bem, 7 horas ali, amanhã nós vamos dar sequência, vamos falar sobre o que é o selo de Deus, e depois vamos falar sobre o caráter de Cristo, vamos falar sobre o tempo do selamento, quando vai ocorrer o selamento, se já está a ocorrer o selamento, o que é a marca da besta, quando é recebido o sinal da besta. Então vamos falar tudo isso amanhã, né? Porque são assuntos que subdividem esse capítulo 15 que a gente estudou hoje.